Já vou mais uma vez. Bom, estão me ouvindo? Bom dia, bom dia, bom dia a todas, todos. É sempre uma satisfação nos reunirmos aqui mais uma vez. Antes de iniciarmos alguns recados importantes relativamente ao nosso congresso, a PUC resolveu fazer o convite formal, então, aos nossos palestrantes, que já estão confirmados. O professor Jorge Fontoura, que é o atual presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, e o professor Gustavo, da Unila, também estarão presentes, os dois estarão presentes na parte da manhã. Na parte da tarde, nós vamos ter também, muito importante, os GTs, vários GTs, e cada um dos GTs terá que ter a presidência de um professor doutor ou um professor mestre, mas tem que estar fazendo essa supervisão e puxar bastante. Sempre tem dúvidas, eu sempre tenho dúvidas. Nós, professores, sempre temos dúvidas, nascemos com dúvidas. E isso vai ser bastante importante para o desenvolvimento de vocês. O trabalho é voltado para vocês. Acreditem que é realmente voltado para vocês, para dar uma oportunidade para o crescimento, para ter o que apresentar inicialmente, não só para satisfação pessoal, mas para ter o que apresentar, por exemplo, se querem fazer mestrado. Já tem trabalho publicado. Isso conta. Para os mestrandos e doutorandos, também conta. Nós vamos ter, provavelmente, a participação também da Argentina, tem o pessoal da Colômbia que está interessado, tem o pessoal do Portugal. É um evento internacional, então já conta como evento internacional, que para vocês ainda é um plus. É um plus. Principalmente quem sabe, quem está fazendo mestrado e doutorado, sabe o quanto é difícil essas coisas, quanto são difíceis essas coisas. E esse é um fator, nós vamos nos reunir nas próximas semanas para a comissão, para poder decidir bem a questão das atividades. Isso vai ser feito também. Antes de propriamente iniciarmos, é sempre interessante lembrar, na apresentação de hoje, por exemplo, nós temos, normalmente, a questão de uma qualificação. Ela se reveste de uma qualificação das ideias principais, dos pontos principais, e metodologicamente falando, às vezes, nós temos algumas dificuldades. Nós temos um tema, eu quero falar sobre tal coisa. Mas o primeiro problema se reveste exatamente na delimitação do tema. Qual é exatamente, dentro desse universo, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Então, a delimitação do tema é um fator importante. Aí que você vai ter uma pergunta, mas você tem que delimitar o tema. Isso serve para apresentação em sala. Quando você monta uma aula, a metodologia não difere muito. Quando montamos uma aula, quando vamos fazer um artigo, quando vamos fazer uma dissertação, um TCC, uma tese, o processo é o mesmo. Sempre vai ser o mesmo. Então, nós temos que pensar. Temos um grande tema, um assunto, o Mercosul, por exemplo. Mas, da delimitação do tema, do âmbito do Mercosul, eu vou falar. Eu vou falar disso. Esse é um ponto importante. Mas eu tenho que saber exatamente o que eu quero falar deste universo. Esse é um fator importante. E aí você vai fazer a pergunta, que é outro desafio. Como é difícil achar uma pergunta? Qual a pergunta que eu quero responder? Dentro dessa delimitação. Mas, uma vez descoberto isso, uma vez você tendo uma pergunta, a própria pergunta vai te induzir à construção do teu trabalho. Ela vai te induzir na construção do teu trabalho. Vale, como eu disse,
vale para TCC, PIBIC, para aula, para dissertação e para tese. O raciocínio sempre vai ser o mesmo. Sempre será o mesmo. Por isso, nós temos, junto com as apresentações normais dos professores, nós temos mestrandos e doutorandos que fazem as apresentações. Porque também estão no processo de construção do pensamento. Processo de construção do pensamento, que não é tão fácil assim. A grande diferença, então, da tese e da dissertação é que na tese você tem que apresentar algo novo. Então, é uma abordagem. Como é que nós trabalhamos no direito? Uma abordagem nova. Algo já foi discutido sobre isso, mas não sobre esse viés. Isso representa uma novidade. Na dissertação, ela é mais simples. Não menos complicada, mas ela é mais simples. Na dissertação, você tem que provar a capacidade de produzir um trabalho científico. Esse é o grande desafio. Nem todo mundo consegue, mas esse é o grande desafio. Então, ter ciência desse fato ajuda muito. Eu não preciso apresentar, não preciso inventar a roda na dissertação. Eu não tenho que inventar a roda. Eu tenho que ter a capacidade, claro, não pode ter a duplicidade exata não pode ser cópia de um trabalho, você tem que cuidar muito da duplicidade, mas são as minhas ideias. São as minhas ideias, claro, corroborado com o pensamento de professores. Não esqueço que na dissertação não existe eu acho. O eu acho só existe quando você é doutor. Antes não existe eu acho. Você vai sustentar a sua posição através de autores. Isso sempre é importante. E também, igualmente, relevante lembrar que esses lembretes, esses são os lembretes para que vocês possam pensar no futuro. Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu estou com grandes dilemas. Eu estou fazendo 2 artigos com professores de fora e eu estou com uma questão, porque a minha delimitação do tema ela está muito próxima da minha pergunta. E eu tenho que fazer uma separação, mas ela não é tão fácil. Não é tão fácil, porque eu estou entrando no terreno da filosofia do direito, e dentro da filosofia do direito, entrando na parte da filosofia do direito internacional. E há uma angústia prévia minha. Existe uma filosofia do direito internacional? Essa seria a pergunta, mas, ao mesmo tempo, é a delimitação de um tema. A partir do século XXI, por exemplo, mas eu estou com esse dilema. Eu estou com esse dilema, estou trabalhando com um professor também de filosofia do direito da Unijuí, e é um dilema interessante. É um dilema interessante. Que, veja, eu posso ser professor de mitologia, mas eu também envolvo com questões que, para mim, apresentam um problema que eu vou ter que pensar como resolver. Por isso, não fiquem assustados, ou pelo contrário, são desafios deliciosos. São desafios deliciosos. Isso que vocês vão enfrentar para o futuro, né? Vocês que estão fazendo TCCs, vocês que vão fazer PIBIC, vocês que estão fazendo a dissertação de mestrado, ou mesmo a tese, o doutoramento, são desafios, ou os artigos que vocês vão fazer no futuro. Os artigos que vocês vão fazer no futuro. Nós temos essas angústias existenciais que faz parte de estar vivo. Estar vivo. E sempre pensar para frente. E o tema de hoje é um tema que está sendo construído e é um tema interessantíssimo porque ele é extremamente amplo. Ele é extremamente amplo. Então, dentro desse universo, o papel das instituições para o desenvolvimento econômico. O tema é gigantesco. O que nós estamos falando do desenvolvimento econômico? Sobre qual ótica? Que tipos de instituições? O que vai compreender o próprio desenvolvimento? O que implica no desenvolvimento? Podemos pegar sobre a perspectiva de Amartya Sen. Isso aqui daí você já faz uma delimitação. É uma perspectiva. Jeffrey Gold é outra perspectiva.
Então, você vai trabalhar com algumas perspectivas. Por isso, a produção do conhecimento ela é deliciosa. Ela é deliciosa. Ela sempre nos propõe os desafios de estar vivo. Faz parte. Então, eu convido exatamente a Bruna e a Iva para que apresentem a vocês esse interessante dilema. Senhora monitora, alguma coisinha? Sim, só reforçar o que o professor estava dizendo, que já vi editais também de outros congressos que estão soltos, é uma oportunidade para vocês aproveitarem e para ficar de olho no congresso do NEAD. E outro aviso que a gente está observando de perto, as presenças de faltas, então não tem bobeira, pessoal. Isso, exatamente. Lembre-se que a questão da presença é como se fosse 75%. Você pode justificá-lo, tudo bem, está justificado. Mas controle bem a presença. Salvo força maior, o pessoal do NEAD que está integrante tem que estar presente. Salvo força maior. Hoje tivemos algumas justificativas em razão de gripes. Voltou esse surto de gripe, nós temos alguma justificativa, mas independentemente disso, a frequência ela é obrigatória, principalmente para o pessoal do NEAD. Passo a palavra às meninas, estou bem curioso para ver o desenvolvimento. Bruna, a palavra é sua. Obrigada, professor. Se quiser ficar meio... Gente, eu vou ficar com meu cafezinho, porque estou acordando. Então, para começar, o professor falou, eu sou mestranda, e eu entrei no mestrado com outro projeto. Eu não ia falar sobre instituições, nem desenvolvimento, nem sabia nada sobre isso, não era ideia. O que eu entrei, no mestrado foi com um projeto bem diferente. Eu gosto muito de Kelsen, eu sou da teoria geral do direito e eu queria estudar a forma que os tratados internacionais eles entram no nosso ordenamento jurídico. E por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu cansei já de ouvir que o direito internacional não funciona, não serve para nada, ninguém faz nada. E a ONU, vários argumentos de pessoas que não são da área, E aí eu queria estudar porque eu queria entender como se dá esse processo da incorporação dos tratados como uma forma de fortalecer o direito internacional. Aí eu entrei no mestrado e fiz a matéria do professor, fiz outras matérias também, e a nossa mente vai expandindo, Não tem como ser diferente. E aí eu fui apresentada a questão das instituições, esse conceito. E também entendi um pouco melhor o porquê de eu ter iniciado aquele outro projeto. Porque na minha cabeça, o que a academia precisa focar é no desenvolvimento. Então a gente está no Brasil, um país que precisa se especializar mais nisso, precisa buscar compreender melhor como que a gente pode se desenvolver mesmo. E eu entendo que o papel do direito internacional tem uma relevância assim, absurda, então, de diversas formas. Muita gente fala, mas é só pegar o direito comparado, ver como é nos outros países, daí traz para cá e copia. E eu acho isso um absurdo, inclusive tem uma matéria que eu fiz também com o professor Pierre Legrand, que ele estava na Sorbonne lá na França, e que ele fala justamente sobre essa impossibilidade, que o foco tem que ser nas diferenças. Então, não se trata de ver o que funciona, por exemplo, na Europa, copiar e traz para o Brasil. A gente tem uma outra cultura e principalmente uma outra história. Então, as coisas são muito mais complexas e precisam realmente ser analisadas caso a caso. E aí eu entendi que o que eu realmente quero é entender essa questão do desenvolvimento. Mas, e como a gente chega nesse desenvolvimento e o que é o desenvolvimento em si? Então, nessa parte do o que eu entendo agora,
agora, né, como desenvolvimento, é o que a Riva vai trazer de contribuição, que é justamente o que o professor falou ali sobre a gente adotar perspectivas. Eu fui apresentada também ao Amartya Sen durante o mestrado e eu me apaixonei, porque ele é um economista que busca analisar a questão do desenvolvimento para além da economia. E a gente vai ver isso mais para frente também. Mas na minha cabeça é isso. A academia precisa buscar esse desenvolvimento. E aí eu fiquei ok, muito bonito, né? Desenvolvimento, as pessoas, né, vamos acabar com a pobreza, esse tipo de coisa. Parece um discurso muito ideológico, até utópico às vezes. E eu fiquei me perguntando e como é que a gente faz isso, né? Tá muito pouco palpável ainda. E aí eu tento trazer aqui, então, o papel das instituições para isso. Você pode aqui, né? E aí a gente tem, então, a teoria institucional. Como o professor falou também, a gente precisa adotar perspectivas, né, buscar autores que falem sobre o assunto, porque, como, né, sabemos, eu não acho nada, eu não sei de nada, eu só replico o que eu estudei. Então, ainda estou nessa fase da vida, depois que eu for doutora, eu vou trazer as minhas opiniões. Mas, então, o que diz a teoria institucional? Aqui eu trago o pensamento do North. E ele, junto com o Coase, com o Williamson, eles fundaram a nova economia institucional. E trouxe para a economia realmente o papel das instituições e trouxe um novo olhar para isso também. E por que as instituições são importantes, então? Um dos fatores é a questão das incertezas. Porque a gente tem que pensar... Uma das definições do North, ele tem uma definição bem grande e complexa sobre instituições, mas uma que define, vocês nunca mais vão esquecer, se chama que, assim, as instituições são as regras do jogo. Não tem como esquecer, gente. A gente está num grande jogo econômico e as instituições são essas regras. Então, a gente precisa entender isso para começar a trabalhar nessa questão. E por que elas existem? Justamente porque existem muitas incertezas. E elas trazem os custos de transação. Então, o North ficou famoso, o Coase principalmente, na verdade, ficou famoso pela essa questão dos custos de transação, porque a análise econômica que era feita antes, ela ignorava esses custos de transação. Então, custo de transação, nesse caso, a gente pode colocar como, por exemplo, desde a fase da negociação, desde a assinatura de um contrato, depois a execução desse contrato ou a judicialização desse contrato. Então, tudo isso pode ser custos de transação. São basicamente esses empecilhos, assim, acho que empecilhos é uma palavra muito forte, mas são essas outras... podem ser barreiras também. Então, elas estão presentes e elas não podem ser ignoradas. Enfim, então a gente tem as instituições justamente para isso, para reduzir esses custos de transação. E as instituições, elas podem ser, então, formais e informais. Como formais, eu li vários textos também que reforçam isso. Eu coloco como a mais importante o próprio direito. Ele é definido como uma instituição formal. Então, as regras que são impostas pela sociedade para a sociedade, elas são as regras formais. Então, nós sabemos que temos que cumprir as leis, temos que cumprir o que já está positivado, mas nós também cumprimos as regras informais. O maior exemplo é o da fila. Você vê uma fila, você vai respeitar aquela fila. Se alguém fura, todo mundo olha feio, mas não existe uma regra sobre isso. E aquela também das escadas, em que aí todo mundo anda pela direita, isso é universal, eu acho muito legal também. Então, são coisas que não são positivadas, mas a gente cumpre. E por que a gente cumpre tudo isso? Tanto as formais e as informais? Para diminuir as incertezas
para que a gente possa viver em cooperação. Então, os autores falam que se a sociedade realmente tivesse uma cooperação, as instituições não seriam necessárias. Então, a gente precisa disso porque existe, querendo ou não, uma desconfiança da outra pessoa. Então, por isso eu assino um contrato, que, se eu, não sei, a Riva não pede um dinheiro emprestado, eu vou lá e empresto para ela. Mas se é uma pessoa que eu não conheço, que nem o professor falou no última aula, eu preciso de garantias. Então, ok, então eu vou assinar um contrato com outra pessoa, vai ser algo mais complexo, mais formal mesmo. A gente precisa disso para reduzir as incertezas e muitas vezes também para reduzir a assimetria informacional que existe. Então, às vezes a gente está no lado considerado um pouco mais fraco da negociação e a gente precisa da assinatura desse contrato para nos dar a garantia, para nos dar a confiança ali que a gente precisa da execução desse contrato. E o que eu ia comentar antes é que os custos de transação eles não eram considerados antes pela economia, até que vem a teoria dos custos de transação. E eu acho que tem um exemplo muito bom disso, que é que nem quando a gente estudava física na escola, em que a força da gravidade é zero, ou o atrito é zero. Então, você desconsidera aquilo, mas na vida real existe. A gente sabe que existe, mas aí você ignora. E aí, essa teoria da nova economia institucional fala, não, peraí, isso existe, porque a gente não está levando isso em consideração. Então... Só me permita fazer uma observação. E isso tem a ver com o direito? Muito. Inclusive com o direito internacional. Se você pensar qual que é o fundamento de criar os blocos econômicos, é exatamente dentro do balanço de pagamentos, a balança comercial nos países em desenvolvimento são as mais relevantes. São as mais relevantes. E um país tem que ter esse controle dentro da sua política econômica. Então, tem a ver com o direito internacional? Sim. A própria criação dos blocos econômicos está ligado a essas questões levantadas pela Bruna. Reduzir os custos de transação também. Reduzir os custos de transações, isso. E eu acho que um enorme exemplo disso é o acordo Mercosul-União Europeia. A gente tem mais de 20 anos de negociação, é muito custo de transação, assim, é muita desconfiança das duas partes, é muito desgaste político e econômico, principalmente. Então, eu acho que é um ótimo exemplo mesmo para isso. Dizer que tudo está ligado a tudo, exatamente em outras palavras. Não existe coisas no direito, por enquanto, o pessoal da graduação sente muito isso. As coisas estão sempre numa caixinha. É o raciocínio puro e simples. Mas quando você entra no mestrado, a primeira coisa que assusta é exatamente isso. Não existe esse limite. Não existe esse limite. E que as coisas estão exatamente interligadas o tempo todo às questões políticas, questões sociais, questões econômicas, questões culturais, todas elas redundam no processo do conhecimento. E que você, quando você passa dessa barreira da graduação para ingressar no mestrado e no doutorado, há um choque bastante relevante. Eu fiquei surpreso na última aula, exatamente como se, para a fisionomia de alguns, na aula de mestrado e doutorado, representou uma novidade extraordinária o trabalho apresentado. Nunca tinha pensado daquela maneira, mas isso é algo básico na construção do pensamento. Algo básico. Eu estava falando da questão relativa aos regimes, nem entrei no regime aduaneiro, mas estava falando exatamente dentro do sistema, como é que funciona a questão de importação e exportação. Tem toda uma filosofia atrás disto. E essa é a questão relevante. Muita gente envolvida, muito estudo envolvido. Muito. Sim. E falar de um contrato de compra e venda internacional. O que tem das pessoas envolvidas? Quantas coisas que vocês estão usando aí os computadores e de repente não tem nem a noção da história disso, que é gigantesca. Bom, então, eu me separei para agora. Então, eles falam também que
essa matriz institucional, né, então, o grande corpo das instituições, ela é path-dependent. Então, nesse sentido, o que isso quer dizer? Que não tem como a gente criar uma instituição, por exemplo, aqui no Brasil, né? Vamos mudar, então, as instituições. É isso que precisa fazer? Vamos mudar, então. E muda tudo de uma vez. São outras regras, outras leis, uma nova Constituição, tudo do zero, novo Código Civil, regras informais, tudo diferente. Eu não sei vocês, mas eu ficaria chocada demais. Eu ia demorar para processar essa mudança tão grande. Então, o path-dependent, ele é exatamente nesse sentido de que a gente depende, sim, da nossa trajetória. Então, não tem como a gente ignorar a construção das instituições ao longo do tempo. Ela depende dessa trajetória, da história em que ela foi formada. Então, justamente por isso, a gente retoma também a questão da importação de leis. Não funciona. Não tem como a gente ficar copiando e colando de outros lugares, porque estamos falando de uma outra localização, outras pessoas para aplicar aquilo. Então, as diferenças são muito grandes e essa dependência da trajetória, ela precisa ser considerada quando a gente fala de instituições, justamente para isso. Então, as instituições, elas possuem uma certa evolução, se for da vontade da sociedade, geralmente isso acontece, mas elas se desenvolvem de maneiras diferentes de acordo com a história de cada país. E aqui, né, a gente fala das organizações, então, econômicas, sociais e políticas. Porque o Norte, ele separa organizações, instituições, e o resultado disso seria, né, a cooperação que se espera. Então, as organizações seriam os jogadores dessas regras. Então, muita gente fala, dá um exemplo de instituição, a igreja, por exemplo, uma instituição informal. E, na verdade, de acordo com a teoria dele, ele não fala, ele usa esse exemplo que eu estou trazendo aqui, mas ele fala que como a igreja seria uma organização, ela não é uma instituição, ela é, na verdade, uma jogadora do jogo todo. Então, a instituição é as regras, são as regras que são impostas pela igreja. Essa seria uma diferença, mas a gente acaba aprofundando demais, eu acho, nesse ponto. Talvez seja meio complexo, assim. Então, essa questão, o que dá para tirar aqui, a parte mais importante é o path-dependent. Então, a gente precisa levar em consideração a história da evolução das instituições. E aqui, tudo isso para quê, né? Para que todas essas instituições? Então, como eu falei antes, porque eu acredito que a gente precisa focar no desenvolvimento. E aí, de que desenvolvimento a gente está falando aqui? A Rico vai explicar agora para vocês, mas a questão do desenvolvimento, ela vai muito além do crescimento econômico. Isso precisa ficar claro para vocês compreendam, né, o que a gente está trazendo aqui. Então, nós temos o desenvolvimento de diversas formas, a gente não pode ignorar a parte social quando a gente fala de desenvolvimento também. Então, o desenvolvimento econômico, ele, pelas conclusões que eu tiro da Amartya Sen, ele é um meio para o desenvolvimento geral, que seria o seu fim. E agora a Viva vai trazer para vocês alguns pontos. Só um complemento, pode vejam, porque o que é adotar, quando a Amartya Sen entra nos anos 90, um pouquinho além, e depois a ONU vai criar uma posição, o critério utilizado era o PIB, o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto, ele não gera desenvolvimento. Quando a análise de questões ligadas embora seja o principal critério utilizado no mundo, ele não é suficiente. Um exemplo tipo disso é o que aconteceu com o México, com a criação do NAFTA. Com a criação do NAFTA, várias empresas americanas foram para o México aumentou a sua produção, a sua exportação
de maneira exponencial, mas isto não gerou riqueza. Isso não gera riqueza. Ou melhor, gera riqueza, mas não gera desenvolvimento. Era necessário também em razão do princípio do tratamento, já na rodada de Tóquio, de 73, 79, aquela ideia de tratar desigualmente os desiguais. Como é que eu vou diminuir a distância entre ricos e pobres? E para poder diminuir essa distância, eu tenho que ter metodologias novas. E aí que entra a questão do desenvolvimento. Fala um pouquinho no final. Então, eu vim trazer uma parte do pensamento do Sim, porque, especialmente no livro dele, o pensamento dele é muito vasto, ele abrange muitos assuntos diferentes sobre desenvolvimento, ele trata de direitos humanos, ele trata sobre igualdade de gênero a partir da consciência de desenvolvimento. Então, são vários pensamentos, só que nós vamos tentar trazer a parte mais focada também, relacionando com as instituições, mas especialmente a definição que ele traz sobre desenvolvimento. Então, é basicamente o capítulo 2, os fins e os meios do desenvolvimento. Então, nós vemos como a liberdade, que ele diz, a liberdade em todas as suas formas diferentes, como essa liberdade, ela é um meio para alcançar o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade é o fim, é o que ele propõe. Só que não diretamente só a liberdade, mas tudo que ela provoca em uma sociedade, que ela traz de bom e como ela traz novas oportunidades, traz qualidade de vida para as pessoas. Então, pode passar. Bem como a Bruna mencionou e o professor mencionou, o desenvolvimento não se trata de PIB especificamente. Ele tem várias esferas diferentes. É claro que o PIB, a economia interna, a riqueza que o país possui internamente acaba afetando de certa forma, mas ele não é o foco, ele não é o objetivo final do desenvolvimento. Então, nunca, dessa busca, desse processo de desenvolvimento, nós teremos a riqueza como fim, mas sim essa liberdade e tudo que ela traz consigo como fim. Então, ele menciona que o fim, ele define o fim como primordial e ele traz o principal meio, também com cada um tendo uma classificação de liberdade diferente. Só que, ao mesmo tempo, o pensamento dele é muito complexo e, muitas vezes, lendo várias vezes, é ainda difícil de conseguir articular especificamente do que se trata esses processos, essas liberdades específicas. Então, são várias subclassificações desses conceitos, mas eles acabam se encontrando nessa definição que é o processo de expansão de liberdades reais. Então, as liberdades reais que são esse objetivo final. E também ele diz que nesse processo nós temos que eliminar todas essas formas de privações. Não exatamente as formas de desigualdade, mas sim o que impede com que as pessoas consigam apreciar as suas capacidades, conseguir desenvolver esse potencial que cada indivíduo possui dentro de si mesmo. Então, por exemplo, ele fala muito sobre liberdades políticas, então nesse capítulo também é uma das liberdades como sendo o principal meio que ele aborda. Então, essas liberdades políticas são essenciais, especialmente porque ele defende fielmente a questão da democracia. Então, a democracia é uma das pilares essenciais para conseguir efetivar esse desenvolvimento em uma sociedade. Lembre-se que ele está pensando, aqui é importante como a cultura ela também pode interferir, a maneira como você vai dispor a sua linha de raciocínio. O Amartya Sen foi diretor do Banco Mundial, e ele tem uma formação, claro, toda na Inglaterra, mas a sua origem é hindu. E ele está pensando na desigualdade que acontece na Índia. Na Índia. Então, as questões que para nós, de repente, mas por que ele vai nessa linha de pensamento? Ela tem uma justificativa. Vai ser interessante, quando mais à frente, você vai fazer eu espero que no mestrado, você vá fazer uma contraposição
trabalhando com o Stiglitz, que também foi diretor, e é uma outra posição, só que a posição dos países ricos, mas é igualmente desafiadora. Quando você olhar os dois trabalhando, comparar o estudo dos dois, você vai ficar surpreso. Como os dois têm coisas boas para se dizer, para afirmar. E é muito interessante como ele tenta articular essa questão de como vamos trazer desenvolvimento para os países que são pobres. Ele traz muito essa perspectiva e ele até compara a questão econômica da Índia com a China. Ele traz esse comparativo da Índia com outros países. Então, isso é muito interessante. Normalmente, a gente não vê em matéria econômica essa comparação da Índia como sendo um centro de perspectiva, um divisor. Por isso que são alguns aspectos bem interessantes. Na verdade, na maneira atual, vocês quase não veem nada disso nas matérias que vocês têm na graduação. Não é que, veja, não é uma crítica, parece uma crítica, mas o direito, a escolha de manter o curso em 5 anos, tem um ônus e tem um bônus. O ônus é que são 5 anos. O bônus são 5 anos. O que resulta disso? Nós temos sempre novas matérias. Então, nós temos aí a ideia de ver o curso de Direito é chamado de universalidades. Você vê um pouco de tudo. Mas só que o que acontece? Não dá para aprofundar. Na graduação fica muito raso. Muito raso. Essa é a diferença fundamental. Não dá tempo. Não dá tempo. O nosso professor Eduardo e eu sabemos a dificuldade que nós temos agora na nossa matéria de direito internacional, que não é mais direito internacional, são elementos de direito internacional. Então, é um sobrinho, é só um sobrinho. Mas não é só comigo, ou com a nossa disciplina, com todas as disciplinas. Você pode ter o mesmo problema. Nós quisemos manter, não aumentar muito a carga horária, nós continuamos tendo aí 1.800 horas, 2.400 horas, não sei quanto que está agora, mas mantivemos o mesmo, só que novas matérias estão ingressando. E o que nós vamos fazer? Nós sacrificamos umas, diminuímos a carga horária de outras, e ela fica mais rala, mas a base é menor. E aí vocês não têm como matéria autônoma, por exemplo, economia política, que é uma matéria importante. Que é uma matéria importante, que vai dar uma base para vocês entenderem. Lembre-se que o direito ele é um resultado, ele não é uma causa, ele é um resultado do pensamento de uma sociedade. E a causa que vai dar a criação da norma, elas podem ser causas econômicas, causas políticas, causas sociais, mas o direito é uma consequência. O direito sempre vai ser uma consequência. E isso que você tem que entender. Mas onde é que está a consequência? A consequência, onde é que está a causa que deu a consequência? Você vai ter que analisar cada um desses elementos. As matérias propedêuticas, que são tão criticadas pelos alunos, elas são fundamentais. A questão da sociologia, antropologia, e que nós simplesmente achamos como perfumarias. Não, eu quero estudar direito, eu quero estudar norma. Pois é, mas o que vai dar resultado na norma? Essas questões. Essas questões. Mas para você ter o insight, demora. Demora muito. Por favor, Rico. Está bem interessante. E daí ele menciona muito essa questão da liberdade, porque ela é praticamente o segundo pilar do pensamento dele, junto com o desenvolvimento. Então ele faz essa separação do papel constitutivo, que é relacionado ao fim que nós estamos buscando, e o papel instrumental, essas liberdades instrumentais, como realmente esse instrumento para alcançar esse fim. Então, é realmente essas liberdades são diferentes, só que elas sempre se complementam, então elas são interdependentes. Então, o enriquecimento da vida é uma desses grandes objetivos, realmente o objetivo principal. Então, não é exatamente a liberdade em si, porque a liberdade ela traz essa bagagem de qualidade de vida para a população consigo. E as liberdades instrumentais,
elas são esse aglomerado de direitos, na verdade, que a população devia estar tendo para essa efetivação. Então, ele exemplifica, desde o início do livro dele, sobre como o poder aquisitivo não é tudo que diz a respeito sobre a qualidade de vida que essa pessoa pode ter. Então, ele faz até exemplos sobre, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, e a qualidade de vida de uma pessoa da periferia dos Estados Unidos pode ser muito inferior, mesmo com o país a população do país tendo um grande poder aquisitivo, comparado com um país do sul-africano, uma pessoa que tem um salário médio, por exemplo, na África do Sul. Ele faz essa comparação, pois mesmo uma pessoa tendo uma renda menor, ela tem uma qualidade de vida melhor, significativamente melhor comparado com uma pessoa em um país desenvolvido, que é dito isso aqui. Tem todas essas outras classificações para conseguirmos declarar que esse país realmente preza todas as liberdades para o desenvolvimento. Então, pode passar, não pode. Ele trata essas liberdades instrumentais do caminho, ele faz essas 5 classificações diferentes. Então, as liberdades políticas, elas englobam toda a democracia em si. Então, se você realmente efetiva a democracia, ela é utilizada do modo que ela devia estar em uma sociedade. Então, você tem a liberdade de expressão, a liberdade de escolha de partidos, a escolha dos seus representantes dentro do país, representando os seus interesses. Ela é um dos pilares para alcançar essa liberdade. Lembre-se, ele está falando também da Índia. A Índia é um sistema de castas, historicamente, um sistema de castas. Então, como é que nós vamos superar essa... Que ela tem uma função importante. O sistema de castas, a população é sempre muito grande, é um sistema de você conter aspirações e evitar revoltas, porque você tem que cumprir as normas da casta. Só que você, ao mesmo tempo, fica amarrado com isso. Ela tem um fator social enorme, um impacto social gigantesco, para o controle da sociedade extremamente útil, mas para a questão do indivíduo como forma de crescimento, é um desastre. Você pensa ali os intocáveis, pô, é a mais baixa categoria que você possa imaginar. E é uma porcentagem considerável da população. Aí, como é que você pode almejar posições? Eu sou no teu próprio ciclo, no próximo ciclo, quando você morrer, se você cumpriu bem isso aqui, você vai avançando. Pois é um sistema extremamente útil, mas, ao mesmo tempo, como na questão do indivíduo, é um problema sério. Continua. E também ele menciona essas facilidades econômicas, que são, na verdade, as oportunidades que o Estado traz para que a pessoa consiga exercer a sua capacidade econômica, para que o indivíduo consiga consiga participar ativamente da economia do país. Então, junto com todas as oportunidades que essa participação traz para a vida individual. Ele também menciona essas oportunidades sociais, como em relação a acessos de saúde, educação. Então, ele sempre menciona bastante sobre a questão da educação, sendo muito importante, até para a democracia, porque você não pode ter uma sociedade realmente democrática se os indivíduos não estão devidamente instruídos sobre como funciona essa democracia em primeiro momento. Então, essas oportunidades sociais são extremamente importantes para tudo, porque todas essas liberdades, elas precisam uma da outra, elas são interligadas e elas são acorrentadas praticamente uma à outra. Então, elas são essenciais. Também a garantia de transparência é sobre evitar essa corrupção e fazer com que todo esse sistema democrático seja mais transparente possível, evitando que existam brechas para que a corrupção não consiga acabar desviando o objetivo do desenvolvimento principal. E também em relação à segurança protetora. Também são essas garantias em relação aos seguros, as garantias trabalhistas para os indivíduos em relação ao afastamento
Então, é praticamente... E também, ele menciona muito quando existe uma epidemia de fome. Então, ele menciona muito sobre esses desastres que podem acontecer no país. E o Estado tem que estar preparado para trazer essas garantias para os indivíduos, porque isso acabaria indo contra a própria democracia, se isso acontecesse. Antes de mudar, a questão dos símbolos, né? A simbologia, a semiótica, o símbolo que você colocou para acompanhar as liberdades instrumentais diz muito. O que você pensou que ela, nesse contexto, ao colocar esse símbolo de alguém cair num buraco negro? Eu acho que eu estava muito focada em relação ao que acontece, porque, na verdade, esse slide eu queria só tratar sobre o pensamento dele sobre a pobreza e a fome. Então, eu acho que eu quis ilustrar essa questão de desespero quando uma sociedade se quebra e em relação a, tipo, como nós deveríamos estar conscientes de como em uma sociedade democrática nunca haveria a possibilidade de fome. Não existiria uma fome devastadora, não existiria uma epidemia de fome, porque isso, na verdade, não se articula com a democracia. Então, se a democracia estruturalmente não tem como a sociedade inteira estar nessa devastação. Então, acho que... Mas veja como ela diz muito. Você colocou ali um homem adulto, homem, né, branco, caindo de um buraco negro com os papéis jogados. Ela é interessante, ela tem uma simbologia, né? Ela quer dizer muita coisa, né? Então, esse é o cuidado que, às vezes, só disso daria para fazer uma dissertação, sem dúvida nenhuma, né? As várias características a respeito disso. Então, a escolha diz muito. Para mim, os papéis ali são as instituições que não deram certo. Ele vai e se afunda com elas. Será que uma mulher também cairia dessa maneira? Eu achei que era uma mulher. Você achou que era uma mulher com um sapato desse jeito? Calça. Interessante. Professor, mas já que a gente estava falando da Índia, o sistema de caste, do type dependence, da questão de liberdades, porque é complicado, tem toda essa dependência cultural aí de anos e anos que tem o sistema de caste, como que vai melhorar a vida das pessoas, o desenvolvimento, e ainda tem essa dependência do trajetória? São dois pontos importantes da influência inglesa na Índia. O fator de unificação nacional foi paradoxal. O que a Inglaterra fez com a Índia é um horror, mas ela unificou em termos de língua e deu uma perspectiva diferente da questão do regime de castas, da superação desse sistema, que o sistema funcionava quando nós tínhamos ali os marajás, funcionava muito bem. Há um equilíbrio, a sociedade mantém-se no equilíbrio. Vocês estão vendo a inundação no Netflix e outras, no Prime também, de filmes indianos. Você vê como... por exemplo, eu já li o Mahabharata. Eu tenho em casa o Mahabharata. Até alguns anos atrás tinha uma indiana, o professor tem o Mahabharata? Eu tenho o Mahabharata. Pois a coletânea da... É como se fosse pensar assim, as Lusíadas, os Lusíadas. É como se pensássemos os Lusíadas. Então, conta a epopeia do povo hindu, em alguns aspectos, conta como pensar na Odisseia, como pensar na Ilíada. Então, ela é uma coletânea de dados que são interessantíssimos. E, de repente, claro, para a gente poder ter um posicionamento, tem que estudar. E eu fiquei fascinado. Realmente é uma cultura riquíssima e pouco conhecida. Esses filmes também acontecem com a Coreia. Estão vendo que a Coreia, os filmes coreanos estão tentando resgatar a história da Coreia, os filmes chineses estão tentando resgatar a história da China, os filmes japoneses resgatam a história do Japão através dos mitos. É uma construção muito interessante, que é muito rica. Para você ter um posicionamento, pensar a respeito de alguma coisa, você tem que conhecer. Tem que conhecer, tem que pesquisar.
E esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. As coisas não são... Lembre-se, quando nós conhecemos o direito através da história, facilita muito. Facilita muito, muito. Não tem que decorar nada, você não tem que saber. Ela é fruto da história. O direito é fruto da história. A interpretação das normas é fruto da história. É fascinante com isso. Isso faz valer a pena estudar. Vamos lá. Ele faz uma frase que me impactou muito em relação a quando ele menciona a questão da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e como se isso relaciona com a perspectiva de vida e, na verdade, o produto nacional bruto. Só que, ao final da sua interpretação, ele fala sobre como os frutos aproveitados dessa economia, desse desenvolvimento econômico, são como esse aproveitamento é feito, na verdade, é o principal objetivo do crescimento econômico, é realmente a questão principal. Então, essa utilização da riqueza nacional, e não apenas a existência dela e as taxas que significam. Então, ele traz outros pesquisadores da área e a interpretação deles sobre como o PIB afeta o PIB afeta a questão da taxa de mortalidade e natalidade. Só que, ao mesmo tempo, mesmo não negando isso, ele diz que ele expressa que não é o único fator importante. Então, nós temos que ter a questão, nesse cálculo, a questão do PIB em uma perspectiva sobre a renda da população, especialmente da população pobre, mais os gastos públicos. Então, os gastos públicos para essas oportunidades, para as questões sociais, também para as questões das instituições propriamente ditas. Então, uma perspectiva à saúde e à educação. E, posteriormente, ele também diz que a expansão dessas oportunidades trazidas pelo Estado e também pelo todo o complexo a partir do desenvolvimento econômico, ele diz respeito a... Ele que é realmente o nivelador da diminuição da taxa de mortalidade e também da taxa de natalidade. Então, ele menciona uma das soluções, especialmente para os países pobres, em investimento no custeio público para conseguir, pelo menos, garantir uma saúde e educação de base para a população. Então, essa oportunização, ela já vai fazer um nivelamento melhor e já vai colocar o país em uma posição melhor em perspectiva interna. Pode passar. E, por fim, ele... Só um detalhe. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Então, porque ela está colocando uma belíssima abordagem, inclusive, de algumas questões que nos angustiam. São alguns aspectos que nos angustiam. E esse aspecto, vejam, não basta entender apenas a norma, tem que saber a causa disso. Por que nós vamos trabalhar com a norma? Por que ela redundou nesta estrutura? O que está atrás disso? Essa é a diferença entre o instrumentador do direito e o jurista. O jurista tem que pensar. Por isso que nós temos grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa nós temos que pensar o que nós temos aqui. Apresentar coisas diferentes. Por favor. E, por fim, quando ele relaciona a democracia, que já foi mencionado diversas vezes como um plano de fundo até de todo o pensamento, para que ela consiga ser efetivada, a gente tem que ter esses incentivos públicos, especialmente na questão educacional, para ela conseguir ser efetivada no seu maior potencial. E ela, obviamente, vai acabar envolvendo essas liberdades instrumentais. Então, mais uma vez, nenhuma fome coletiva realmente atingiu efetivamente um país que era democrático. Então, se houve em algum momento, esse país, segundo o pensamento dele, não era efetivamente democrático. Então, existia alguma falha que impedia com que a democracia fosse devidamente efetivada nessa nação. Se ela passou por um desastre tão grande, ela conseguiu chegar a esse ponto. Então, essas liberdades democráticas, elas acabam interferindo
diretamente com as liberdades econômicas e a liberdade de sobrevivência, que é algo que ele traz muito. Então, o fato de você não morrer de fome é uma liberdade que você possui. Então, ele acaba trazendo a capacidade de sobreviver como também uma liberdade que acaba andando de mãos dadas com a liberdade econômica, de conseguir ser integrante do mercado. E também sobre como essas pessoas, os indivíduos, devem ser vistos como agentes ativos na sociedade para conseguir colaborar. Não apenas o Estado participando, mas sim a participação popular para que o desenvolvimento consiga ter um progresso. E também como os indivíduos têm que ter a consciência de que a sua participação, especialmente até mesmo econômica, ela tem direto envolvimento com a sua expectativa, a sua potencialidade na sua vida. Então, é muito importante, através também dos incentivos públicos, incentivos políticos, para que as pessoas, os indivíduos da sociedade tenham essa perspectiva maior, abrangente, sobre o papel, não apenas do Estado, que eles devem participar ativamente, mas que eles também exercem um papel essencial nesse processo. A gente viu muito isso nessa última cena. Nossa, isso é marcante. Sim. Ele, inclusive, menciona em uma parte, né, que justamente por esse processo democrático faz com que os líderes acabem se vendo num papel de exercício, né, dessas liberdades, enfim, porque sabem que serão cobrados. Porque se não tivesse dentro do processo democrático, provavelmente não iria acontecer da mesma maneira. Por isso que... Mas, ao mesmo tempo, incentiva o fortalecimento da sociedade civil. Nós temos que ter o fortalecimento da sociedade civil. Temos agora um exemplo bem eloquente nesse momento político brasileiro. Algumas decisões que foram tomadas pelo Congresso, exatamente há 2 anos, 3 anos e 3 meses das próximas eleições, eles tomam antes, são medidas impopulares, porque sabe que não seria submetido, não seria crível a memória, eles trabalham com a memória do Brasil, do eleitor brasileiro, que nós vamos esquecer o que foi feito agora, e provavelmente vamos. A maior parte das pessoas não presta atenção do que está acontecendo, e nós vamos esquecer. E aí, então, como a memória é curta, vamos reeleger muitos desses que fizeram uma legislação agora que é extremamente casuística. Então, há um problema. Temos um problema. Por isso que o acesso a serviços sociais é um dos pilares para essa consciência coletiva. Porque, assim, ele não há meios com que as pessoas tenham para conseguir articular essa interpretação. O quão importante você visualizar a sua história para conseguir interpretar o seu presente. Então, isso veja como é uma coisa complexa. A educação, ela seria a grande ferramenta. A grande ferramenta. E o que acontece do processo de educação hoje? Há um problema. Há um problema. Nem falo da educação superior, eu falo da educação básica. Hoje, como é que é a educação básica? Os desafios que nós temos ante a educação básica, com questões relativas é claro, esse é um dos aspectos, nós temos acesso à informação, mas não quer dizer que tenhamos acesso ao conhecimento. O que acontece com as crianças hoje? Nasceram mexendo com o computador. A internet é algo impressionante. A facilitação que isso acarreta. Mas isso não acarreta no conhecimento. É apenas a informação. Mas, para você poder entender essa informação, requer a compreensão disso. E, por isso, esse processo, que, embora apresentado na década de 90, para nós ainda é revolucionário. Por favor, continue. Muito interessante. Então, o pensamento dele, ele provavelmente sempre vai permanecer atual. Então, ele, mesmo apenas olhando para as definições que ele traz, para a perspectiva geral, sem exatamente os
exemplos, continua sendo uma análise válida para qualquer país. Então, pode seguir. A minha parte era basicamente isso, então era mais para ter essa perspectiva de que SEM traz uma visão muito mais ampla do que apenas o PIB, apenas o enriquecimento, o que o país tem a oferecer em questão financeira, mas sim uma questão do que o que o país oferece à sua população, o que a população tem dessas qualidades é o que realmente diz sobre a riqueza dele. Então, o fim nunca deveria ser o desenvolvimento econômico em si, mas o desenvolvimento econômico deveria colaborar para chegar no fim maior de liberdades reais. Por isso que a riqueza não é um fim, tá? Não é o que está atrás, é a construção que está atrás. Tá bom, a riqueza ajuda, tudo bem, mas esse fator de ter uma boa educação, um bom discernimento das coisas, as nossas escolhas, elas são relevantes nesse sentido. Quais são as nossas escolhas? Eu tenho que ter opção. Lembre-se que eu falo para vocês, existe uma diferença entre eu quero, mas não posso, eu posso, mas não quero. Só o posso, mas não quero que dá uma escolha. Eu quero, mas não posso. Eu tenho uma limitação. Isso é um fator que tem que ser corrigido. Como é que vai ser? Pela educação. Então, eu tenho que ter uma possibilidade de incentivar para ter o discernimento. Assim eu vou crescer. Veja a diferença. Não é o desenvolvimento é muito mais do que só o crescimento econômico, mas o desenvolvimento é o fator preponderante. Obrigado. Então, gente, eu sugeri que a Lívia falasse sobre esse segundo capítulo da Amartya Sen, do livro específico do desenvolvimento como liberdade, porque eu acho que resume bem o pensamento dele e traz uns conceitos bem importantes para entender exatamente sobre o que ele fala. E nessa questão da educação, por exemplo, estava lembrando aqui que eu fiz um PIBIC em que eu analisei justamente a questão do investimento na educação. E a conclusão é bem triste, assim, no sentido de que não falta investimento no Brasil em educação. Falta uma aplicação correta do valor investido. E em vários estudos que eu fiz também esse ano, os economistas falaram que existem muitos países hoje em desenvolvimento que recebem financiamentos de projetos de países já desenvolvidos, então recebem investimentos, recebem empréstimos, de forma que não é uma questão de falta de dinheiro, mas falta de gestão sábia. Então, teve um artigo também que eu li que falava que no Brasil existe uma resistência muito grande e a gente, por exemplo, colocar como um fator que o critério que vai definir a questão salarial dos professores vai ser o rendimento dos alunos no teste final lá. E existe uma resistência muito grande a isso porque são muitos fatores. Às vezes os professores podem dar o seu melhor, mas não necessariamente os alunos vão bem. E eles falam que essa seria uma ajuda na mudança dessa instituição, da questão educacional no Brasil. Aí já acho um pouco complicado também, mas quem sabe, né? Como uma coisa depende muito da outra, né? Tipo, você pode aplicou o dinheiro ali em uma escola maravilhosa e tudo, mas você não tem como trazer os alunos. Tem a questão dos alunos rurais, né? Os que moram em lugar de difícil acesso. Então, às vezes, aí você também aplica, você tem um ônibus para ir buscar, mas a estrada não tem como chegar lá. Então, uma coisa depende muito da outra. Veja, então não é só a educação. Nós temos aí qual que é a função do Estado? Nós vamos entrar em um outro fator. Qual que é a função do Estado? Para que serve o Estado para nós? O Estado tem que ter uma função. Ele tem que garantir meios de ter uma saúde, a educação e segurança. Pelo menos isso. Pelo menos isso nós temos que esperar do Estado. O Estado, eu não gosto do liberalismo econômico, mas também não gosto do marxismo. Mas nós temos que pensar, se queremos um estado de bem-estar social,
como é que o Estado vai conseguir manter. Olha os grandes problemas que nós temos. Se nos estados onde foi aplicado o estado de bem-estar social, o que acabou acontecendo? A população tem um acesso à educação, à cultura, a escolha, tem menos filhos, vai ter menos filhos, e para o Estado poder se manter nessa condição, ele precisa da retroalimentação, precisa que tenha mais filhos. O que acontece hoje? Ou não tem filhos, ou tem um filho. Aí como é que você vai manter toda aquela geração anterior que vai chegar à terceira idade? Como é que você vai fazer? Como é que você vai conseguir dar conta, que o Estado dê conta dessa necessidade? Não tem como. Então você vai ter que reinventar. É o que nós estamos assistindo. Por que vocês acham que existe o neoliberalismo? É como você tiver que inventar a roda, porque o Estado de bem-estar social funcionou bem demais. Ele funcionou bem demais. Em alguns setores aqui no Brasil nós nunca tivemos. O Estado de bem-estar social, o conceito do Estado aqui no Brasil, ele continua sendo de João VI, de Dom João VI. O Estado brasileiro é o Estado pai. Ele pode tudo. Nós não tivemos a formação de uma classe média oriunda da base, mas em si de cima. Era o funcionalismo público que criou a classe média no Brasil. Então, ela sempre dependia do poder. Esse é um problema. Talvez ver ali o Raimundo Faoro, os donos do poder, o Caio Prado Júnior, que é muito que eu sempre volto, dar uma base para vocês para entender a questão do Brasil em específico. Como na Índia. A Índia tem uma história milenar, mas tem umas peculiaridades só dela. O Amartya Sen trabalhou com isso. Nós tivemos alguns que trabalharam aqui com a questão do Brasil. É muito interessante vocês estudarem o Alencar Furtado. O Alencar Furtado tem uma boa base para que vocês possam entender a questão do Brasil, a questão do subdesenvolvimento, que a teoria do subdesenvolvimento ele ajudou a formular. Então, ligado com o pensamento cepalino, pensar com a questão da CEPAL. Temos muitos desafios pela frente? Temos. Como é que nós vamos superar esses desafios? A minha geração falhou. A geração do professor Eduardo, nós falhamos, por uma série de razões. E as próximas gerações, que no futuro são vocês? Como é que vocês vão melhorar o país? Qual é o papel que vocês têm para poder melhorar esse país? Não pode desistir, né? O que eu vejo da nossa geração, assim, muita gente, eu vou embora do país, se eu falo inglês, eu vou para qualquer país que aceite e eu vou ficar no Brasil. Não tem jeito mesmo e é muito fácil as pessoas desistirem. É mais cômodo, né? É mais cômodo, mas ao mesmo tempo as pessoas esquecem. Uma coisa é você visitar outro país, outra coisa é você viver naquele país. Você se sujeitar à norma como migrante. E as pessoas se esquecem disso. Nunca vai ser um nativo. Não vai. Sempre vai ter problemas, e eu posso citar dezenas de casos nesse contexto. É muito engraçado. Mesmo parentes moram no exterior, mas vêm fazer tratamento dentário e médico aqui no Brasil. Sim. Claro, o sistema lá é primitivo. É interessante, né? Eu quero só é uma filosofia hedonista. Eu quero o meu melhor para o aqui e agora e o futuro que se lixe. Esse é o grande problema. O teu tema ele proporciona reflexões dos mais variados aspectos. O tema que vocês duas apresentaram hoje. Ela nos põe em xeque. Mas eu acho interessante fazer o contraponto com Stiglitz. Você vai descobrir que Stiglitz é também interessantíssimo. Os dois, no teu caso não, o teu caso está muito, o tempo já urge, o tempo urge, mas para os próximos, talvez na tese dê para trabalhar. Na tese dê para trabalhar. Questão dialógica. Sim, seria bem interessante. Essa questão de ser nativo, você nunca vai ser nativo, porque tem a questão da trajetória, né? Você não fez parte daquela. Exato. Embora nós sejamos um país
Quem que é índio puro aqui? Alguém é? Mas nós temos veja como o aspecto curioso da nossa vida. Nós fomos explorados pelos europeus desde 1500. Nós quem, Carol Palmeira? Quem fomos nós explorados desde 1500? Mesmo com uma narrativa, claro que vai dar origem à nacionalidade, a ideia de nacionalidade, ela vai criar um vínculo. Nós vamos estar emocionados com o hino nacional, com os valores. Quando um brasileiro consegue ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, não foi aquele brasileiro, fomos todos nós. É uma questão cultural curiosa. É uma questão curiosa, muito, muito curiosa. O brasileiro tem em comum é ódio por português. Não, nem isso, nem sei. Nós colocamos como a relação dos franceses e belgas, mas isso não é a grande questão da nossa história. Só que, ao mesmo tempo, vocês não conhecem a nossa história. Ninguém na sala conhece a nossa história. Tem uma vaga noção da nossa história. Os vários aspectos que formaram o povo brasileiro são riquíssimos. Se vocês se debruçarem, vocês vão ficar fascinados pela história brasileira. Só que, propositadamente, não se coloca essas questões. Como eu coloquei no grupo, a ideia a nossa bandeira, o verde significa nossas matas, o amarelo, nossa riqueza. Claro que não, nunca foi isso. São símbolos da Casa de Bragança, da Casa dos Habsburgos. Essa é a história. Não, mas nós consertamos. Nós vamos criar mitos com Tiradentes. Nós precisamos de mitos. O governo republicano precisava de mitos. Então, criamos mitos. Mas, se você se debruçar na história, a história é muito mais rica do que isso. Só que em nossa educação, o que acontece? Nós temos propositadamente um péssimo conceito das nossas instituições, uma admiração pelos conceitos das instituições estrangeiras, que tem enormes problemas. Elas têm enormes problemas. Só quem vive lá sabe que tem os problemas. Só que nós, o que fazemos? O nosso processo de educação, a nossa história do Brasil, puxa, que matéria chata. A história da Europa, a história dos Estados Unidos, é fascinante. Nós estudamos a história deles e esquecemos a nossa história. Só que nós temos um processo riquíssimo. Só que aí também, qual que é o problema maior? É interesse das classes. Bom, parece que eu sou socialista, não sou. Mas é interesse. Eu vou falar aqui um pouco da teoria da hegemonia, né? Teoria da hegemonia. Nós temos grupos hegemônicos. Nós temos grupos hegemônicos aqui no Brasil que têm interesses bem claros. Como é que nós vamos mudar essa história? Como é que nós vamos... São grupos de pesquisa. Vocês são formadores de opinião. Nós temos que mudar a nossa história. Esse processo não está legal. Como está hoje, não está bom. Há uma certa insatisfação. Ninguém está satisfeito. E como é que nós vamos fazer o processo? Só existem dois. Ou o processo da revolução, pela força, ou o processo democrático. O processo da revolução corre o risco de atacar as instituições. Não é um bom processo. Então, é o processo democrático. Como é que nós vamos mudar com o processo? Então, ter a consciência de fazer eleger pessoas que estejam comprometidas com o processo. É difícil, é difícil. Essa aprovação dessa lei da reforma eleitoral, essa mini reforma eleitoral, ela é um assinte, ela é uma vergonha. Por que eu estou falando nessa questão? Porque o tema cai bem. O tema cai bem. Nós temos que ter consciência. Como é que nós vamos mudar a história do país? Como é que nós vamos... O fortalecimento da sociedade civil. Mas ela é propositadamente enfraquecida no nosso sistema aqui. É sempre assim. A nossa educação está ruim, nós criamos nichos, aumentamos o salário. Tá bom, então tá resolvido o problema. Tá? Criamos nichos, apenas nichos. E que ela tem... Só que, em vez de se espraiar pelo mundo, ela fica encastelada. Ela fica encastelada. Nós temos que mudar isso. Como é que nós mudamos? Vocês são formadores de opinião.
Vocês são formadores de opinião. Vocês têm que mudar o que nós não conseguimos. O processo é um processo difícil. É um processo difícil. Vai levar algumas gerações. O seu comentário lembrou ali também a questão, muitas vezes eu escutei várias pessoas também já falarem, porque se a gente não fosse colonizado por portugueses, a gente estaria melhor, estaríamos falando espanhol ou inglês, e dá uma olhada nas Guianas, né, Guiana francesa, Guiana inglesa, né, super desenvolvidas, top, né, então não é uma questão de ficar achando culpados e se vitimizando. E nem verdadeira. Porque, vejam a questão, com todos os problemas, nós tivemos um processo de muito mais integração do que foi na própria América Inglesa. A América Inglesa nós tivemos uma destruição de toda uma civilização. Toda uma civilização. Temos problemas gravíssimos estruturais. Eles ganharam na questão econômica. Claro, o conceito de PIB foi uma coisa, eles que primeiro dominaram, mas acabaram com o resto. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esses conceitos. Que bom que nós somos o que somos. E vamos vencer no que somos. E até estava pensando assim, acho que um termo que resume completamente a ideia do Amartya Sen de desenvolvimento é a busca pelo bem-estar. Então, você falou, realmente não deu certo, e o Brasil nunca teve de verdade. Então, as liberdades que o Amartya Sen defende são para isso, para buscar o bem-estar das pessoas e para elas definirem o que elas entendem como bem-estar ou não. E tem um outro estudo que eu li também que fala que as instituições, elas não foram criadas, vamos pensar no bem da humanidade, da sociedade, aquela história bonita. Não, elas foram criadas por quem tinha mais poder de barganha. Então, quem mandava mais criava as instituições e regulava a sociedade. Então, a gente precisa ter isso em mente também quando a gente se questiona como mudar e o que mudar também. Então, é o que o professor falou, a gente precisa conhecer a nossa própria história. A gente não pode pegar a partir de agora e começar a mudança. Que, por exemplo, também queria trazer para vocês a questão da própria OMC, que depois da Segunda Guerra, teve a sua criação, organizou ali a questão do comércio internacional, mas quem organizou? A gente precisa entender isso também. Então, foram os vencedores da Segunda Guerra. Então, ali, Europa e Estados Unidos regularam o comércio internacional. E ali foi a criação da grande instituição, nesse ponto, do comércio. Para os países menores, com menos poder de barganha, coube o quê? Aceitar e falar, tá bom, eu entro. Se é só assim para negociar com você, eu entro. E aí teve a criação ali, que o professor falou, a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual. Então, nós temos ali a criação do tratamento especial diferenciado, por exemplo, que é a possibilidade de algumas flexibilizações no comércio internacional aos países ainda em desenvolvimento. E eu tenho uma série de críticas também que daria só um outro encontro para isso, porque eu acho que elas não são exatamente muito efetivas, mas, que nem você falou uma vez, as regras do jogo são essas. Os países aceitaram jogar, vamos jogar com essas regras então, e buscar se desenvolver. E voltando um pouco na questão das instituições também, como eu falei no começo, eu entendo que o direito é a maior e mais importante instituição que a gente tem. Então, eu acredito nisso. Eu acho que é o que regula a sociedade. Então, a gente responde às leis positivadas e assim a gente busca, de certa forma, o desenvolvimento em si. E estava vendo também o esforço da ONU nessa questão do desenvolvimento. Então, a ONU tem desde lá da Declaração de 48, falando sobre a importância e o direito do homem ao desenvolvimento. Tem diversas outras declarações, pactos. Então, tem um arcabouço bem grande nesse ponto, mas não tem coercitividade. E em 2020, a ONU elaborou um draft convention, como se fosse um rascunho para uma nova convenção, que fala
exclusivamente sobre o direito ao desenvolvimento. Então, vai ter uma nova convenção focada só nisso. Eu vejo isso com ótimos olhos, porque a convenção traz em si a positividade que não tem nas declarações. A gente estava vendo nas aulas lá de internacional. Então, a questão de vincular os países a isso também. Porque todo mundo fala, ah, não, claro, eu quero que meu país seja desenvolvido. E isso fica muito abrangente, muito tópico, ninguém fala exatamente como, o que a gente vai ter que fazer. Então, essa convenção traz também alguns passos e um olhar mais iluminado, assim, digamos, para alguns pontos, como igualdade de gênero, a questão da educação, principalmente. Então, nem tudo está perdido, mas eu acho que é o nosso papel aqui na academia analisar isso também com um olhar crítico, porque, querendo ou não, a ONU também é uma instituição que foi desenvolvida pelos países, né, em desenvolvimento, então tem muito essa questão da imposição do que se entende por certo, né, dos países desenvolvidos entendem por certo e querem falar, nossa, olha, essas nossas instituições deram certo, então vocês precisam aplicar para vocês também. E, né, diversos autores que eu já li criticam esse posicionamento também. Então, é um olhar também a partir da nossa própria história, da nossa construção de sociedade, porque a gente consegue dizer o que funciona e o que não funciona. Então, eu acredito cada vez mais na questão do regionalismo. A gente consegue ter um diálogo muito diferente com os países daqui do Mercosul e do que chegar na Europa e falar, mas lá funciona assim. Ok, mas aqui a nossa galera pensa diferente. Então, eu acho que a gente, posso falar, unir forças de verdade é muito mais interessante e tem muito mais chances de dar certo mesmo, pela questão da proximidade que a gente tem. A princípio, a pesquisa está assim e eu aceito todos os insights e sugestões de vocês, gente. Esqueceu dos slides. Sim. Essa frase eu achei muito interessante. Então, se vocês puderem ler, todo mundo consegue ler, né? Essa frase é do professor Marcos, aqui, do NEAD. Ele tem um livro inteiro só sobre instituições, que eu li e eu achei incrível. Eu gostei bastante e eu destaquei essa frase para a gente refletir um pouquinho também. Porque se as instituições, né, são as regras do jogo, então a gente precisa alterar alguma coisa que não está funcionando e mudar o jogo em si. Só não tem nada a ver, terminou? Parabéns, então. Caterine. Então, aqueles que participaram da opinião consultiva, agora a Caterine vai fazer as declarações certificados de 30 horas por participante daí. Sim, mas isso foi algo concreto, porque Eu te mando no... Tire da... Está ali um... É, no documento, no final do documento. É, no final do documento. 20 horas. 30, não eram 30? Eu consegui só 20. 20 horas. Ah, não. Nós demos de 30, eles deram 20, eu acho, né? Eu acho que era 20 também. Não sei. Bom, Não sei. Eu acho que não. só um pouquinho ali. Certificado do Tribunal de 60? Obrigada. Esse tema de hoje é um tema que nos provoca, nos convoca, nos incomoda e também nos dá alento. Ao mesmo tempo, é um conjunto de sensações. É um conjunto de sensações. Nós podemos mudar o mundo? Podemos mudar, mas temos que mudar uma coisa de cada vez. O NEAD, a proposta do NEAD, vocês que conhecem aqui, sabem que o NEAD ele é uma tábua redonda. Há uma igualdade de participação entre todos e com um objetivo único: juntos somos mais fortes. Nós queremos, como é que nós podemos modificar as coisas, trabalhando juntos. Trabalhando juntos. Esse é o propósito do NEAD, sempre foi, é o propósito do instituto que nós estamos criando.
também exatamente trabalhar juntos, né? Criar, a partir de uma ideia, poder transformar o mundo. Repetindo, de certa maneira, a concepção presente lá do que está na Unesco. Aí, a partir dessa ideia que possamos mudar o mundo. Mas temos que começar aqui conosco. Ter os objetivos, ter uma dissertação clara, isso está sendo importante. Sempre, quem já defendeu o TCC, terminou tudo. Pois é, então, os novos desafios que vão vir pela frente. Depois, seja por PIX, sejam a parte relativa à dissertação, tese, são os nossos desafios, mas com um propósito. Claro que a gente cresce fazendo isso, mas também melhorar a sociedade. Eu não sei se tem vida depois da morte, não sei. Mas nós temos o dever de tornar o mundo melhor do que nós recebemos. Sempre, sempre, sempre. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Pensar. Pensar, divulgar, conhecer, questionar. Isso são questões básicas. Nós temos que questionar sempre. O conhecimento ele não vem perfeito e acabado. Sempre existem alternativas. E nós podemos crescer com isso. E essa é a nossa função. Bom, só mais um recado. Pessoal, na semana que vem, sábado, qual é o melhor horário para a gente fazer reunião? 10 ou 11? Acho que 10. 10 Online, para trabalhar com a última opinião consultiva daí. veja, Cujo prazo é mais curto, né? É 18 de outubro. veja que questão também interessante. Nós estamos trabalhando com as opiniões consultivas. Ajudar. Claro que tem vários propósitos com isso. Mas também é o nosso modo de ver e agir frente a uma determinada situação que se apresenta e que vocês estão descobrindo também. Como é fascinante, né? Como é fascinante. Pessoal, eu agradeci às duas pela excelente apresentação. Nós temos a próxima apresentação será da Lígia daqui a 2 semanas. Da Natália e da Jane. Da Lígia, Natália e Jane. Estão preparados? Estamos preparando. Então, daqui a 2 semanas, eu espero que nos encontremos. Nós vamos nos encontrar por causa do congresso. Alguns grupos aqui, vamos trabalhar um pouquinho mais. Mas os demais, eu espero encontrá-los daqui a 2 semanas. Pessoal, a todos, um forte abraço e nos encontramos daqui a 2 semanas.